Oi, tudo bem? Hoje vamos apresentar nosso projeto de intervenção no ensino médio, composto pelos integrantes Fernando Alves, Lucas Marques e Matheus Constantino. Vamos começar? Primeiramente, iremos apresentar o nosso plano de ensino, começando pelo ambiente e características dos alunos. A escola que estamos é a Escola Estadual Florestan Fernandes, localizada na Vila Caiobá, no bairro de Perus, na zona noroeste da cidade de São Paulo. O referido bairro está situado na região do Vale do Rio Juqueri e da Serra Cantareira, fazendo divisa com as cidades de Caieiras, Cajamar e Osasco, sendo um núcleo urbano isolado do restante da cidade por um cinturão verde cada vez mais tênue. O bairro tem em seu território o maior parque da cidade de São Paulo, o Parque da Anhanguera, sendo uma das formas de lazer mais conhecidas por lá, entre outros parques menores e clubes que existem por lá também. Bom, falando agora sobre os alunos que pertencem ao trabalho que a gente está fazendo, eles são alunos do segundo ano do ensino médio de 15 a 16 anos. Eles são alunos oriundos de uma escola municipal de ensino fundamental e médio, que é localizada na Vila Caiúba, no bairro de Perus, na zona noroeste de São Paulo. Bom, os alunos, dentro da idade que a gente está trabalhando, que seria de 15 a 16 anos, nessa idade eles sofrem influência de inúmeros fatores, fazendo com que inúmeros autores discutam as influências desses fatores na vida dos alunos. Nós escolhemos tratar com 3 autores que, primeiramente, a gente vai tratar sobre o Erikson, que traz a ideia de identidade e confusão de identidade, que seria entre os 12 a 18 anos, que pode ser definido como a tensão entre ser diferente e se conformar às normas de algum grupo para ser aceito. Isso pode gerar uma crise de identidade nele. Ele pode acontecer uma pressão para assumir um papel na sociedade, como por exemplo, de qual carreira seguir, quem sou na minha família, quem sou eu e com quem vou me relacionar. Isso acompanhado por drásticas e autoconscientes transformações biológicas, né? O adolescente ele muda rapidamente seus traços de personalidade com essas influências. Ainda seguindo essa ideia, esse nível classificado por Erikson tem uma relação direta com a moral do indivíduo e como ela pode ser alterada através das relações interpessoais, as relações sociais que esse aluno vai ter. Bom, o nível convencional que Kohlberg trabalha seria basicamente a ideia de que o correto é aquilo que é pautado nas convenções e regras sociais, que já são autodeterminadas por uma pessoa de autoridade, uma pessoa que tem uma autoridade maior que a sua dentro da sociedade, seguindo que o que importa é ser o bom menino ou a boa menina, para corresponder às expectativas morais dos outros, né? Essas situações podem acabar prejudiciais ou extremamente benéficas aos alunos. Tem esse lado social e esse lado motor. Pode acabar interferindo nos dois de alguma forma, ou positiva ou negativa. Já no aspecto motor, o Piaget ele define essa idade no estágio operacional formal, que seria de 12 anos em diante. Nessa fase, a criança ela já é capaz de raciocinar logicamente e também de forma abstrata, com base naquilo que ela tem de forma concreta, né? Surge também a reversibilidade, que está relacionada à reciprocidade de relações, aceitação e negação. Com base na discussão dos autores, fica clara a relação entre cada fase do desenvolvimento e a interferência, que pode ocorrer caso uma delas não seja bem desenvolvida, podendo ocorrer assim um impacto muito ruim ou um impacto muito bom nos alunos, se baseando nesses 3 autores, se baseando nessas 3 áreas de desenvolvimento. Bom, falando agora sobre a abordagem que a gente escolheu trabalhar durante esse projeto com os alunos, seria a abordagem cultural. Bom, a abordagem cultural na educação física escolar ou educação física cultural é uma concepção de educação física com base no multiculturalismo crítico e nos estudos culturais. Para um autor de base que a gente está usando sobre a abordagem cultural é o Marcos Neira.
O Neira, ele defende a abordagem cultural trabalhando com 4 aspectos. Esses 4 aspectos a gente vai discutir agora. Bom, o primeiro princípio é o reconhecimento da cultura corporal da comunidade, que ajuda o professor a definir o tema a ser estudado a partir do repertório cultural dos estudantes. Com isso, a escolha do conteúdo não é um procedimento técnico, mas sim se trata de um procedimento político, uma vez que está calçada no segundo princípio, que seria o princípio da justiça curricular. Esse segundo, ele permite a valorização dos conhecimentos de grupos não hegemônicos, facilitando assim a desconstrução de preconceitos e de verdades inquestionáveis sobre algumas práticas. Algumas práticas, na maioria das vezes, que não fazem parte da cultura do aluno. O terceiro princípio, citado por Neira, seria a descolonização do currículo, na qual o professor, evitando camuflar as diferenças, proporciona diálogo sobre as diversas culturas, posicionando-se ao lado daqueles que não foram, ao longo da história, representados nos currículos, os currículos que são trabalhados com os alunos. E o quarto princípio, defendido por Neira, seria o daltonismo cultural. Daltonismo esse que alerta sobre a importância das diferenças culturais na escola, evitando desse modo a homogeneização dos alunos a uma cultura posta equivocadamente como melhor, ou seja, que os alunos ficam presos a uma prática só, ou a um grupo de práticas específicos e acabam não tendo um repertório ampliado, ficam fechados somente naqueles esportes, naquelas práticas. Bom, com os 4 aspectos discutidos, a gente entende que a importância do último princípio seria na ancoragem social dos conhecimentos, em que os alunos e professores eles realizam uma análise crítica e histórica dos elementos da cultura corporal em seu formato mais conhecido. Bom, continuando a discussão sobre a base teórica que a gente está usando no trabalho, a gente entra na parte do Paes e Balbino, que seria uma ideia de jogos reduzidos, baseado na pedagogia do esporte. A gente utilizou também dos jogos reduzidos para durante as aulas a gente ter uma melhor metodologia estabelecida durante as atividades. Bom, a gente escolheu trabalhar com algumas situações problemas dentro das aulas, junto com a abordagem cultural e jogos reduzidos. Esse aspecto de resolução do problema, ele também é discutido por Paes e Balbino. Segundo os autores, é importante que o processo da iniciação esportiva, da primeira vivência dos alunos ao esporte, seja marcado pela variedade das atividades realizadas durante as aulas. Então, além da gente buscar trazer novos esportes variados, a gente quer que dentro das aulas as atividades também sejam variadas. Os professores eles devem promover diferentes jogos para que a criança entre em contato com uma diversificação de movimentos e pluralidade de situações e problemas. Dessa forma, a gente acaba contribuindo de maneira significativa para a aquisição de habilidades motoras e para a percepção de variadas situações e problemas, e a busca por respostas, que sejam respostas essas inteligentes e criativas para elas, para através dessa resposta que eles tiveram, eles consigam ter um desempenho bom não só na prática, mas também em relações interpessoais, A gente acaba usando essa prática como meio para alguma outra coisa, A prática como meio para alguma outra melhora. Bom, falando agora sobre as competências que serão utilizadas no nosso trabalho. A primeira competência, e também a competência escolhida pelo grupo, seria compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e assim continuar aprendendo. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e posições,
e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. Utilizar diferentes linguagens, artísticas, corporais e verbais, para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitam o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global. Compreender as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as, vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como respeitando as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. Compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentidos na prática social da cultura corporal de movimento, reconhecendo-as, vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais. E mobilizar os seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e construir produções autorais individuais e coletivas, de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentido, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. As habilidades estão associadas ao saber fazer, como ação física ou mental, que indica capacidade adquirida, assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular. São exemplos e essas são as que pretendemos desenvolver nas aulas. A nossa estratégia de ensino seria criar situações-problemas e jogos para que os alunos consigam desenvolver suas habilidades. Daí, os recursos utilizados seriam vídeos, celulares, computadores e os materiais adaptados e oficiais, mas incentivando sempre os alunos ao uso de materiais adaptados. A nossa avaliação seria de modo processual com critério de observação, do início ao fim do projeto, buscando ver se os alunos conseguiram estabelecer relação com o que lhes foi passado, havendo discussões no decorrer das atividades e aulas em rodas de conversa. O nosso primeiro plano de aula seria sobre o Frisbee. O objetivo desse plano seria desenvolver a tomada de decisão e a autonomia, usando como material frisbees oficiais ou adaptados, coletes, fitas e giz, usando jogos reduzidos da pedagogia do esporte. Para a primeira atividade, os alunos serão divididos em 4 grupos. Os alunos formarão um círculo e irão trocar passes do frisbee entre si, com a duração de 10 minutos nessa atividade. Para a segunda atividade, agora cada grupo vai ficar em uma parte da quadra, que será dividida em 4 partes, e em cada parte terá uma marcação no chão, sinalizando os pontos entre 1, 5 e 10, com os alunos divididos em ataque e defesa. O objetivo do ataque será a troca de passes para conseguir marcar 21 pontos. Já o objetivo da defesa é impedir que os atacantes tentem fazer os 21 pontos, onde para cada defesa serão descontados menos 5 pontos dos atacantes. Nessa atividade a duração será de 15 minutos. E para a atividade 3, os alunos serão separados em 3 times agora, onde realizarão uma partida do jogo em si, com a duração de 15 minutos. E na avaliação,
será feita uma roda de conversa para debater algumas questões como facilidades e dificuldades encontradas pelos alunos, onde se sentiram mais confiantes, quais dos passes ou regras foram mais difíceis e outras questões que foram levantadas durante a roda de conversa. Mostrando agora um desenho de como seria a atividade 1. Agora, de como seria a atividade 2. E agora a nossa terceira atividade. O nosso segundo plano de aula é sobre o Chuckball. Nesse plano de aula, teremos o objetivo de desenvolver nos alunos o conhecimento sobre técnicas e o funcionamento do Chuckball. E usaremos para os materiais bolas variadas, fitas adesivas, giz e coletes. Nossa estratégia para esta aula será os jogos reduzidos da pedagogia do esporte. Para a primeira aula, o professor discutirá com os alunos sobre coisas que eles acharam e levantaram de questões no vídeo que o professor irá mandar para eles antes da aula e discutir sobre, com uma duração de 10 minutos nessa atividade. Para a segunda atividade, os alunos irão começar cada um com uma bola diferente e irão arremessar nas paredes, enquanto caminham pela quadra e em determinados tempos o professor irá falar para eles trocarem as bolas com os alunos mais perto. Dessa forma, tendo um primeiro contato com o esporte. Essa atividade terá 10 minutos. E já na terceira atividade, os alunos serão separados em grupos de 5 alunos e será composto por 3 na função de atacantes e 2 de defensores. E o professor irá demarcar uma área na parede onde os atacantes deverão arremessar a bola e os defensores deverão pegar a bola depois que ela atingir o alvo, sem que caia no chão, e será feita uma área onde poderão arremessar. Nesta aula, a duração será de 15 minutos. A avaliação será em roda de conversa, onde irão debater sobre as dificuldades que encontraram, o que acharam desse esporte novo e outras questões que forem levantadas durante a roda, com uma duração de 5 minutos. Bom, esse é um esporte suíço, né, o Chuckball. Ele foi criado mais ou menos em 1969, 1970. Quem criou ele foi o Dr. Hermann Brent, porque ele recebia no consultório dele alguns pacientes, né, machucados por conta da prática de esportes coletivos. E aí ele começou a se incomodar e resolveu criar um esporte que não tivesse contato físico e acabou criando o Chuckball. O nome vem do contato que a bola tem com o quadro, né? Quando bate no quadro ela faz chuck, e ball por conta da bola. A gente costuma dizer que com 4 regras básicas você consegue jogar. A primeira e mais importante, não pode atrapalhar o adversário de forma nenhuma, ou seja, você tem que deixar o adversário jogar. Segunda regra, não tem lado específico de ataque e defesa. Então você vai ter que atacar e defender dos dois lados. Terceira regra, você não pode pegar a bola e sair correndo pelo campo todo. Você tem que sair tocando a bola para as pessoas do seu time, né, e dar no máximo 3 passos com a bola na mão. A quarta e última regra é que a bola não pode cair no chão. Se a bola cai no chão, acontece um ponto ou uma falta. Aí vai depender da situação que tiver ocorrido durante a jogada. Para marcar um ponto, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que a bola bata no quadro e caia fora da área proibida. Se a bola bate no quadro e o adversário pega a bola no alto, o jogo continua. É como se fosse uma defesa ou o adversário ganhando a posse de bola para poder fazer o ataque e tentar marcar o ponto. Esta
de como seria a segunda atividade. E nesta, as imagens de como seriam a terceira atividade. Vamos dar início ao nosso terceiro plano de aula, que é sobre o hóquei sobre a grama. Em nosso terceiro plano de aula, o nosso objetivo é desenvolver um repertório motor nos alunos com a utilização de um implemento. O nosso material que será utilizado em aula serão tacos adaptados, bolas diversas ou adaptadas, coletes e minicones, como mostrado nas imagens abaixo. A estratégia seria jogos reduzidos da pedagogia do esporte. Atividade 1. Em primeiro momento, o professor irá mostrar aos alunos imagens com diferentes esportes. Após todos os alunos terem analisado as fotos, o professor irá pedir que eles escolham as fotos pertencentes ao hóquei sobre a grama, assim proporcionando que os alunos tenham seu primeiro contato e conhecimento sobre o esporte. Após isso, o professor fará uma breve explicação sobre o esporte. Atividade 1 tem uma duração entre 10 minutos. Atividade 2. Nessa segunda atividade, utilizando tacos de hóquei adaptados com cano PVC, o professor irá distribuir um taco para cada aluno. No centro da quadra irão ter bolas distintas. O objetivo é utilizar esse taco e os alunos explorem diversas formas de conduzir a bola. O professor pode desafiar os alunos durante essas atividades, criando situações problemas. Atividade 2, tempo varia entre 10 minutos. Atividade 3. Após a adaptação dos alunos com o manuseio do implemento, o professor irá dividir os alunos em grupos de até 5 alunos, onde o objetivo é criar uma situação de ataque e defesa, no qual 3 alunos serão defensores e 2 alunos serão atacantes. O número de alunos de ataque e defesa irá se alternando. Nesta atividade também existe a possibilidade de situações problemas criadas pelo professor. Nossa atividade 3 varia entre o tempo de 15 minutos. A nossa avaliação seria a roda de conversa, que seria para debater dificuldades e facilidades encontradas dentre as aulas. As perguntas que poderiam ser feitas seriam: quais as dificuldades encontradas, quais as facilidades encontradas, o que acharam sobre as atividades, quais opiniões sobre as modalidades, qual atividade foi mais difícil e o que mudariam nessas atividades. 5 minutos para a nossa roda de avaliação. Temos exemplos de diversas imagens com diversas modalidades, onde ao final da discussão o professor fará uma breve explicação sobre o esporte. Nesse slide, temos a ilustração de como seria realizada a atividade número 2, com bolas diversas ao centro da quadra, com os alunos com os tacos adaptados, explorando como fazer o manuseio da bola. Em nossa terceira atividade, uma ilustração de como seria realizada essa atividade, onde seriam 3 defensores com 2 atacantes.